Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Vida no Outro Mundo, escrita essa obra por Caivar Schutel, patrono da nossa casa, em 1932, 33, enquanto ainda estava encarnado. Vimos no encontro anterior a ciência materialista, em que ela se pega efetivamente nas coisas visíveis aos olhos materiais. E hoje vamos ao segundo capítulo, o problema da imortalidade. Então diz Caivar Schutel: a humanidade, deslocada dos legítimos preceitos da moral, aqui ele se refere à moral divina, que é a religião de todos os tempos e de todos os povos, que foi substituída em 1932, eu vou fazer um complemento, que foi substituída criminosamente por mandamentos humanos e cultos esdrúxulos. Então essa moral não cogita mormente nos tempos em que nos achamos sobre os seus deveres e os destinos. São relativamente poucos, diz Caivar Schutel, aqueles que pensam no dia de amanhã, a não ser para auferir bastardos lucros. Engraçado, parece que ele acabou de escrever hoje, agora. Entretanto, a pequena, a insignificante fração de pessoas que constituem esses poucos, esforça-se e trabalha, uns para a conquista de uma crença verdadeira, que bem os oriente no caminho da vida, outros para verem resolvidos em nosso planeta o grande problema, o problema máximo, cuja resolução é de fato aquele que nos oferece maiores promessas, mais valorosos benefícios. Que problema é esse? A imortalidade. A imortalidade é, com efeito, diz Caivar, o pivô sobre o qual se devem movimentar todos os cometimentos para uma orientação segura da vida. Olha que coisa interessantíssima nesse período que eu vou ler agora. A sabedoria e as virtudes nunca terão grande razão de ser enquanto os homens se desinteressarem pela imortalidade. Será que hoje nós nos interessamos pela imortalidade? A sabedoria e as virtudes têm foco no ser humano hoje? Nenhuma. Nós estamos vendo aí guerrinhas bobas, fratricidas, irmãos matando irmãos. Estamos vendo pessoas fazendo locupletações, fazendo acordos para levar vantagens. Estamos vendo políticos corruptos que não se preocupam com a coletividade, se preocupam só com a individualidade. Estamos vendo políticos que estão nas direções dos países só pensando neles. Não pensam na coletividade. Acumular, acumular, acumular. E eu insisto mais uma vez naquela brincadeira. Algum dos senhores foi em algum enterro onde tem um caixão cheio de gavetinhas para levar dinheiro? Ou algum carro forte para levar ouro, pedras preciosas, dinheiro? Não, ninguém leva nada daqui. Nós estamos, nenhum de nós é terráqueo. Estamos momentaneamente como terráqueos, por uma graça do Pai, por uma benesse do Pai. Estamos aqui para tentar corrigir erros horríveis do passado.
mas nós não estamos dispostos a buscar a sabedoria, a desenvolver as virtudes, a sufocar o ter e desabrochar o ser. Olha, o Carvalho já falava isso em 32. E nós não fizemos nada. E continua Carvalho. A resolução do grande problema afeta, por tal forma, todas as ramificações do saber humano, que permaneceremos estacionários se a humanidade, ou antes os homens, continuarem a pôr de lado, à margem, essa questão de interesse político, religioso, científico e social, pois, de fato, é ela, a imortalidade, a base fundamental de todos os problemas que inflamam o cérebro e fazem palpitar o coração. É, na verdade, diz Carvalho, o ponto de partida para todos os estudos. É sobre essa rocha que deverá ser erguido o grande edifício, o enorme monumento onde deve se pontificar a ciência, a religião, a filosofia e as artes. A nossa própria paz, interna e externa, não se conseguirá tão fácil em nós e nos países ou nas nações sem a luz da imortalidade. Assim como sem ela é impossível manter a fraternidade entre os povos. Por que é impossível conseguir a paz? Se eu não aprendo que eu hoje estou aqui deste lado dando tiro lá e que amanhã eu vou renascer do lado de lá para dar continuidade nessa guerra inócua e boba, se eu não tenho essa certeza, eu vou continuar achando que o meu lado é o lado correto, é o único lado certo. Então eu vou continuar dando tiro, matando. Ou eu vou continuar enchendo o meu corpo de bomba e pum, explodindo, achando que eu estou fazendo algo interessante, quando na realidade eu estou fazendo algo desinteressante, péssimo para a minha evolução. Então veja a importância da imortalidade. Esse é o pilar básico nosso. Ninguém é terráqueo. Todos estamos momentaneamente na Terra, em mais uma encarnação, que passa rapidamente e já voltamos para o balanço. Deu certo? Não deu? Acertamos? Não acertamos? Quitamos dívidas ou assumimos novas dívidas? Então olha o que pilar fundamental que o Carvalho veio realmente trazer. É uma questão crucial, aceitar a imortalidade, a reencarnação. O espírito é imortal e já reencarnamos milhares de vezes. Perde-se nas dobras do tempo. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Então vamos em frente. Pascal dizia com suma razão: a imortalidade é o nosso primeiro interesse. É uma coisa de tal importância que é preciso ter perdido toda a sensibilidade para ser indiferente ao seu conhecimento. Quer dizer, só os insensíveis é que não vão perceber a realidade da imortalidade. Olha, Pascal já disse isso faz tempo. E nós, seres humanos, continuamos imbecilizados. Continuamos focados na matéria 100%. Agora é meu, eu tenho que continuar, é meu a todo custo. Precisa matar, eu mato. Só que tem consequência séria. Eu engano a justiça dos homens, que é falível, que não tem firmeza, mas a lei de Deus não se engana. Fecha os olhos aqui, abre lá
eu vou me encontrar com quem que está ali me esperando? Aqueles que eu prejudiquei. Ali me esperando. Não tenho como fugir. E tenho que prestar conta. Ah, mas Deus me protege. Te protege, te ajuda, nos ajuda, desde que estejamos agindo de acordo com suas leis. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Mas se estivermos agindo de acordo com as nossas vontades materiais, lê do engano. Enquanto nós não nos voltarmos com o coração para Deus, Ele está lá, sempre querendo nos ajudar. Mas nós queremos ser ajudados? Continuemos então, meus amigos. Não é a solução desse problema que nos dá uma orientação firme, norteando a nossa vida ao influxo de nobres paixões e de uma moral legítima e edificante? Poderão a negação e a dúvida produzir semelhante milagre, formar caracteres, arregimentar-nos para enfrentar os dissabores da existência, as decepções cotidianas que nos assaltam e nos oprimem? Então, o que nos dá essa garantia? O que nos dá essa certeza? Eu e cada um dos senhores está no lugar, como dizia Chico Xavier, no lugar que merecemos, aonde nós pedimos e aonde nós precisávamos renascer para corrigir as bobagens do passado. E continua o Caibar com uma nova pergunta. Quem não se viu ainda em frente do desespero? Quem não se deteve à porta fechada de um túmulo? Quem não viu desaparecer do seu convívio um ente querido? Quem nos momentos angustiosos não disse para si mesmo: a morte é o fim de toda essa tragédia que os homens representam no grande palco do mundo? Morreu, acabou? Não tem sentido, gente. Foge à lógica, foge ao bom senso, foge ao equilíbrio. A vida tem uma razão maior. Imaginemos-nos, nós nascemos, eu passo uma vida terrível, outro passa uma vida nababesca, outro passa uma vida sem saúde, o outro com muita saúde. Terminou, acabou? Que história é essa? Que Deus é esse? Não. Deus é perfeito. Imperfeitos somos nós. Temos que buscar esse conhecimento, saber, assimilar, sentir que somos imortais, não em corpo físico, mas em espírito. Na realidade paralela que é o mundo espiritual, que nós, pela nossa grosseria, não conseguimos ainda perceber. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou mais uma vez. Se cada um de nós chegarmos agora na tomada e tocar o dedo ali, nós vamos sentir. Opa, deu um tranco. Esse é o nosso mundo material. Peguem uma pilha de 1,5 volt. Alguém sente algum tranco na pilha? Mal comparando, mais ou menos seria isso. O mundo espiritual seria essa energia que nós não percebemos. Mas temos que estar pronto para tentar buscá-la e entendê-la. Continua ainda Caibar. Tragará ela os bons como os ruins, os virtuosos, os abnegados, os sábios, que debruçados sobre livros ou absorvidos em seus laboratórios, trabalham pela coletividade, pelo bem geral, pela comunidade? Continua Caibar interrogando, para que nós pensemos realmente sobre a imortalidade. Os nossos entes amados, objetos de nossa afeição, aqueles que constituíram nossos melhores afetos, nossa veneração, nosso amor, serão dissolvidos, extintos nos abismos do nada? Nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, que já se foram,
desapareceram? Não. Não teria sentido isso, gente. Nenhum sentido. Contrariaria toda a lógica do universo. Por isso, a doutrina espírita é categórica. Amai-vos e instruí-vos. Porque se nós não buscarmos a instrução, nós não vamos dilatar os nossos horizontes de conhecimento. Olha a importância do estudo. Será, pergunta ainda mais uma vez Kaiwá Chuto, que não somos mais que um volume de carne cobrindo o esqueleto, formando ao todo uma combinação de oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono e outros elementos químicos? Será que não somos mais que uma armação de ossos, cobertas de albumina e fibrina, com uma rede de nervos imersa no lago de água? Cerca de 70% do nosso corpo é água. Os pensadores, aqueles que procuram encarar a vida tal como é, será que nunca meditaram a respeito disto? Não lhes teria passado pela mente essas naturalíssimas conjecturas, essas considerações que surgem no nosso cérebro e em nosso coração nos momentos difíceis que atravessamos, quando sentimos a vida pesada, quando o aguilhão das contrariedades nos assalta e oprime? Como responder a todas essas perguntas sem resolver o grande problema que é a chave principal? Aqui ele coloca a chave mágica, entre aspas, que abre todas essas portas fechadas à nossa razão, à nossa inteligência, ao nosso sentimento, ao nosso coração? Darão porventura as religiões sacerdotais uma resposta a esses quesitos que ensombram a humanidade? A ciência catedrática, com todos os recursos que lhe têm vindo das novas descobertas e invenções, será ela capaz de responder-nos positiva e categoricamente, de modo a satisfazer o nosso entendimento e pôr um paradeiro às ânsias que se acentuam todos os dias em nossa alma? Quem sou eu? De onde vim? Por que vim? Para onde vou? Por que Deus me criou? Onde eu me encaixo nesse universo? Por que eu estou na Terra e não estou em Vênus? Ou estou na Terra e não estou em Júpiter? Ou não estou em outra galáxia, em outro sistema? Será que nós nunca paramos para pensar nisso? Ou ainda vamos pensar como alguns pensaram no passado? Ah, Deus criou todas essas estrelas para o deleite do ser humano. É uma forma muito pequena de imaginar Deus, meus amigos e amigas. Nós somos pequeninos frente ao universo, mas Deus é infinito, entidade suprema, causa primária de tudo que tem no universo. O que é o universo? Vamos viajar a partir de agora a uma velocidade de, imaginemos, 300 mil quilômetros por segundo, velocidade da luz. Vamos viajar um dia, um ano, 10 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos. Vamos chegar onde? Em lugar nenhum. Estamos no universo, não tem começo e não tem fim. E tudo isso equilibrado, tudo isso em harmonia, tudo isso em paz, é obra de um ser como nós, que dá tiro um no outro para matar, fazer careta, para roubar uma nota de 10 reais, para falar que do lado de cá desse risco é meu e do lado de lá é dele. Que a minha forma de pensar é correta, que a tua forma de pensar não é correta, portanto você tem que morrer. Que história é essa?
Olha a pequenez nossa. E ainda insistimos em achar que não tem a imortalidade. Uma grande parte, pelo menos, assim pensa. Como o Carvalho pegou direitinho, nós temos que parar para pensar. Usar a massa cinzenta não é para carregar chapéu, está frio colocar um gorro, não. É para pensar. Todos nós, internautas, todos que estão nos assistindo, usem a sua massa cinzenta, raciocinem. Continuando aqui nas perguntas de Carvalho. Como responder, darão porventura, repetindo, as religiões sacerdotais uma resposta a esses quesitos que ensombram a humanidade? A ciência catedrática, com todos os recursos que lhe tem vindo das novas descobertas e invenções, estou repetindo de propósito, será ela capaz de responder-nos positivo e categoricamente, de modo a satisfazer o nosso entendimento e pôr um paradeiro às ânsias que se acentuam todos os dias em nossas almas? Finalmente, somos ou não somos? Existimos ou não existimos? Continuaremos a viver após o último ato da nossa existência terrestre? Ao cair o pano, restará de nós alguma coisa ou tudo se extinguirá? Será a vida uma farsa que começa no berço e termina no túmulo? Será a vida uma sucessão contínua de micróbios, um combate sem tréguas de animálculos que se entredevoram e se sucedem, tendo por epílogo a desagregação do eu debaixo de uma laje fria dentro de um sepulcro? Meditemos. Aí Carvalho enfaticamente diz para nós o seguinte: meditemos sobre tudo isso. Pensemos. Este é o primeiro trabalho a realizar. Pensar. Esqueçamos-nos por um momento das ilusões que nos fascinam e nos embrutecem. Encaremos a realidade sem temor, porque dela nos desviando, só teremos desilusões e desenganos. Tomemos a sério a vida, para que a vida se nos mostre tal como ela é, sem enganadoras aparências. Fiquemos certos de que não teremos paz, nem saúde, nem religião, nem sabedoria, nem felicidade, sem que o grande mistério do ser ou não ser fique resolvido. Então, meus amigos e amigas, vamos refletir muito sobre o que nós viemos fazer aqui na Terra. Como eu falei há pouco, quem somos nós? De onde viemos? Por que viemos? Para onde iremos? Onde nós nos encaixamos neste universo? Acabou, como diz o Carvalho? Caiu o pano, a morte chegou, acabou tudo? Não, não acabou, meus amigos. E quem continua pensando desta forma, nós que atendemos irmãos do mundo espiritual, que já conversamos com diversos deles, ficam decepcionados. Por quê? Ah, morreu, acabou. Não acabou, não. Simplesmente a vida continua num outro limiar, numa outra vibração, diferente da nossa. Eles, espíritos, por estarem numa elevação, nos veem com facilidade, mas nós não os vemos. Então, porque nós não vemos, as coisas não existem. Ah, o ar eu não vejo, então não existe. Será? Tente entrar num lugar onde não tem o ar para você ver se realmente faz a diferença ou não faz. Então imaginemos-nos
Uma vida única sem a alma. Morreu, acabou. Não teria sentido nenhum. Aberto a perguntas, a comentários, a adições de conhecimentos. Por favor, estamos aqui para trocar ideias. Nenhuma pergunta? Nada? Nenhuma dúvida? Que bom! Então vamos buscar a verdade? No capítulo seguinte, Bar Schutter vai buscar a verdade. Vamos ver como é que ele nos recomenda essa em busca da verdade. Em todos os tempos, ilustres pensadores e grandes filósofos têm dedicado vidas inteiras tentando solucionar, achar um caminho para os problemas da vida. Infelizmente, porém, as suas pesquisas não ultrapassam os limites do corpo físico, deixando de lado os fenômenos psíquicos da mente, que atribuíram, na maioria das vezes, a causas sobrenaturais, miraculosas. Isso é milagre. Isso é algo fora do nosso conhecimento. Isso é coisa do diabo ou é coisa de Deus? Não, não é não. É coisa que existe no universo. Nós temos que aprender a buscar, a pensar, repito, como eu falei há pouco, usar a massa cinzenta. Não, isso é coisa do diabo. Não é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Se nós não entendemos, se acontece à nossa frente, se acontece para que nós apreciemos, é para que a gente olhe, analise, pense e busque a solução. Apareceu o espírito ali, todo mundo sai correndo. Você está correndo de você mesmo? Está correndo de você amanhã ou correndo de você ontem? Essa história que ensinaram para nós, que espírito, fantasma, gente, isso não existe. Existe o mundo espiritual, é óbvio, mas tem medo do quê? Medo de nós mesmos? Nós temos é que aprender a entender isso tudo. Por isso nos foi dada a inteligência, por isso nos foi dada a oportunidade de convivermos em coletividade, para, trocando experiências, expandirmos, dilatarmos a nossa sabedoria. O problema anímico, quer dizer, aquilo que nós mesmos emitimos, que nós mesmos somos os causadores, aparecia obnubilado, como diz aqui, ou obumbrado, ou seja, meio envolto em treva, no meio de coisas escuras para os estudiosos, que buscavam suas perquisições em torno do homem, no pressuposto de que ele era uma alma criada no momento do corpo. A alma foi criada junto com o corpo, morreu o corpo, acabou a alma. Não, não é isso. Mas é assim que normalmente a ciência, de uma forma geral, pelo menos levava, entendia. Hoje já existem segmentos que já estão buscando e percebendo que não é bem assim. As escolas de Leucipo e de Epicuro, por exemplo, admitiam a alma, mas diziam que ela se compunha de átomos que se desagregavam e era, portanto, incapaz de sobreviver à morte do corpo. Isso lá atrás, já lá atrás. Essa ideia, mais tarde apresentada com modificações sucessivas por Locke, Condillac, Helvetius e Holbach, degenerou em absoluto negativismo, proclamando então a escola materialista o seguinte artigo de fé: somente no organismo humano
a matéria pode sentir e perceber. Foi também esta divisa adotada por outros estudiosos e outros príncipes da ciência, aplaudidos pelos homens mais eminentes do século. Agora, vocês percebem que nós, seres humanos, foram aplaudidos pelos mais eminentes do século. Vocês percebem que nós, seres humanos, temos preguiça de pensar? Fulano falou, está falado, não vou discutir. Não, não é assim, nós temos que questionar. Não é porque falou. Será que ele estudou tudo mesmo? Será que ele observou sob todos os ângulos? Nós não temos inteligência para pensar? Temos. Esses estudiosos dão um caminho, mas não dão a última palavra. Nós temos que sair pesquisando, buscando e tentando entender. E continua. Carl Vogt afirmava: o pensamento, olha só, o pensamento é uma secreção do cérebro. E acrescentava: as leis da natureza são inflexíveis. Olha só, não conhecem moral e nem bondade. Já pensou as leis da natureza não conhecer nem moral e nem bondade? Como pode um negócio desse? Não tem sentido isso, gente. Deus é bondade na sua totalidade. Como é que não tem bondade? E continua. Haeckel dizia: a alma, isto é, a atividade espiritual, nada mais é do que uma função fisiológica, produto de fenômenos mecânicos. Então o Carvalho pega pesado. Parece ser ainda corrente entre os sábios oficiais e seus adeptos que a consciência é determinada pelos elementos constitutivos do sangue, e as obras da virtude do gênio não passam de uma questão de hereditariedade, ou seja, o resultado da física e da química dos corpos. Mentira lavada. Não depende nada disso. Não depende da hereditariedade coisa nenhuma, o conhecimento e a sabedoria. Foi o que levou um ateísta a dizer que o homem não passa de um óxido nitrocarbureto de hidrogênio coloidal, e nada mais existe nele a não ser matéria. Então mostra realmente a preguiça de estudar. Afirmo categoricamente isso. É mais fácil eu falar, é matéria, não vamos perder tempo, não vamos buscar, pelo menos nós seguramos o nosso nicho de trabalho e vamos ficar quietinho aqui. Mas felizmente o conhecimento faz parte do ser humano. A lei do progresso é inexorável. Felizmente o ser humano não se satisfaz com o conhecimento, porque a lei do progresso empurra. Então nós estamos entrando hoje nesta procura, na determinação, na busca da alma. E já já nós vamos chegar nela. Falta muito pouco, mas muito pouco. Continuando. As doutrinas espiritualistas de Aristóteles e Tomás de Aquino, de Descartes, que brilharam com verdadeiro fulgor e as quais no terreno filosófico demonstraram a existência e imortalidade da alma, não conseguiram deter a onda dos nihilistas, que se avolumava cada dia mais. Nihilistas é aquele que morreu, acabou. Morreu, acabou. A morte é um berro, acabou, não tem mais nada. Mentira, não é nada disso, gente. Isso não é verdadeiro. A velha concepção da alma não dava lugar a provas positivas, disto resultando não só entre os materialistas que
negavam, como entre os espiritualistas, a adoção de um panteísmo comodista. Eu vou explicar o que é isso. Que faziam estes cuidarem somente da vida corporal, em detrimento da vida espiritual do presente, com exclusão do futuro. O que é o panteísmo comodista? O panteísmo é o seguinte: nós saímos do todo, nascemos na matéria, o fragmento de alma, nasce na matéria, morreu, ela volta para lá. E não é isso, a alma é individual. Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio, temos a nossa individualidade. Eu vou crescendo, vou agregando conhecimento de acordo com a minha vontade de crescer, com a minha determinação de seguir as leis do Pai. Outros não querem seguir a lei do Pai. Acham que aqui na matéria vão roubar, matar, prejudicar. Eles vão crescer também, porque a lei do progresso vai impulsioná-lo. Só que quem segue a lei vai rapidamente para frente. Esses que insistem em não fazer isso, vão comer mais grama, como se diz na gíria. Vai passar por momentos mais difíceis, em outros planetas mais difíceis. Um dia no futuro, nos reencontraremos novamente evoluídos. Por quê? Cada um de nós fomos criados simples e sem sabedoria, para que passássemos por todas as experiências possíveis, existentes no universo, para um dia retornar a Deus, espíritos puros, elevados, repletos de amor, de justiça e perdão no coração. Um dia chegaremos lá. É natural, mas o tempo não existe. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual, o tempo só conta aqui. Então veja, o panteísmo também foi um comodismo. Tá bom, existe a alma, mas é desse jeito. Não é desse jeito. A alma é individual. Cada um de nós temos a nossa alma. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Nada? Nada? Então, muito obrigado a todos. No próximo encontro nós daremos continuidade. Passaria agora para o Valtinho. Aqui, ó. Apareceu.